Olá, meus irmãos, Norberto Peixoto, falando mais uma vez em nome do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. A gente está aí presente no nosso canal no YouTube, blog, agora no Facebook, explorando o alcance nessa rede social, objetivando sempre o diálogo, interreligioso e ao mesmo tempo estamos divulgando a Umbanda que nós praticamos e os trabalhos do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Existe uma parte da Umbanda que ela é bastante significativa, eu diria, que preconiza uma pureza doutrinária. E parte essa que tem uma dificuldade de diálogo interreligioso, no sentido que eles excluem qualquer outra forma de conversação que não seja aquelas que eles acham que é a correta. O que nos preocupa é quando atribuem isso ao plano espiritual, como se o plano espiritual, os guias, os mentores, assim orientassem que seria uma perda de tempo nós conversarmos ou dialogarmos com outras crenças, com outras doutrinas, ou até tentarmos compreender melhor as nossas origens, africana, xamânica, espírita, católica. Mas eu quero conversar um pouco sobre isso hoje, desenvolver uma linha de raciocínio sobre esta questão aí. Existe uma imagem idealizada que a Umbanda faz de si mesmo. Isso é natural em qualquer religião. Nós temos uma dificuldade maior de ter bem palpável essa imagem em função de que a Umbanda foi criada pelo plano espiritual sem uma codificação. Isso foi intencional, senão teria sido em contrário. Então essa imagem idealizada que está no imaginário comum e no senso crítico dos umbandistas, digamos assim, de uma maneira geral, a gente pode afirmar assim como um olhador de dentro, não um olhador da academia, um teórico, um estudioso, um acadêmico, mas assim como um praticante, dirigente, médium e praticante, adepto dessa religião, podemos afirmar, sem receio de errar, que essa imagem idealizada ela caminha, o esforço da religião na formação da sua imagem no sentido de caminhar para ser socialmente aceita. É importante que uma religião esteja inserida na sociedade, seja aceita, e predomina, na grande maioria do movimento de Umbanda, os valores do Evangelho de Jesus. Sem sombra de dúvida, basta olharmos para os altares. Olhemos para os altares, para os congás, que nós vamos ver ali a imagem de Oxalá, de Jesus, ali no primeiro plano. Diria que eu desconheço, sendo de Umbanda, que não tenha a imagem, o símbolo de Jesus. Temos a imagem idealizada que a religião procura fazer de si mesma, e temos o que os estudiosos das ciências da religião, os antropólogos, eles colocam como sendo a vigência real. Então o olhar do acadêmico muitas vezes é sobre a vigência real, de fora para dentro, e não de dentro para fora. Então a vigência real, digamos assim, o que acontece de fato, dentro de um olhar assim antropológico, dos estudiosos das ciências da religião, é que a Umbanda ela é formada, constituída de diversas lógicas religiosas diferentes, diversas procedências religiosas diferentes que se atribuem sentido umas às outras. Então nós temos num processo saudável de convergência. Eu não gosto desse nome sincretismo, porque ele está um pouco pejorativo, caiu assim num processo de desgaste, principalmente daqueles que utilizam esse termo para desmerecer a nossa religião, mas num processo de convergência de diversas lógicas religiosas diferentes, que se atribuem sentidos uma a outras, e muitas vezes havendo oposições e rupturas. Então é normal determinadas escolas, determinados segmentos de Umbanda, na busca desse processo de diálogo,
muitas vezes se excluírem, ou seja, não tem diálogo, eu tenho a verdade, acabou a verdade, está comigo, e rupturas, né? Digamos, tendo pontos de vistas que são oposições entre si. Esses diversos graus de interpenetração, né, de lógicas religiosas diferentes, elas vêm de mitos, de ritos, de significados e símbolos, principalmente do espiritismo, catolicismo, africanismo. Aí o africanismo nós teríamos que considerar as diversas Áfricas que vieram para cá, porque teve culturas africanas que já vieram sincretizadas entre si, né? Mas preponderantemente a Nagô Yorubana, que traz a religião dos orixás, que nos influencia, né? O status quo, o corpo doutrinário da Umbanda, e o xamanismo brasileiro. Então, esses diversos graus de interpenetração de lógicas religiosas diferentes fazem muitas vezes oposição entre si e criam eventualmente rupturas, mas existe uma porosidade, independente de denominação do centro, se a influência espírita, católica, africana e xamânica dos índios brasileiros compõe seus diversos mitos, ritos, significados, significantes e símbolos dessa religião tão diversa, tão bonita, que não por um acaso nós vamos encerrar com esse raciocínio, não por acaso assim foi arquitetada no plano espiritual para que nós desbastássemos entre nós os nossos preconceitos, os nossos sensos de exclusivismo, de sermos dono da verdade, e aprendemos a exercitar a fraternidade e o amor, que não dispensa o diálogo interreligioso e não dispensa as opiniões diferentes. Então, dentro desse raciocínio, nós temos aqueles dentro do movimento de Umbanda que preconizam que a Umbanda estaria mais imbricada assim, com outros ritos. Eles preconizam que muitos daqueles que idealizam uma doutrina ou defendem uma pureza doutrinária dentro da Umbanda, que eles estão querendo homogeneizar, né, unificar ou até codificar a Umbanda. Que isso não procede, porque a Umbanda nunca vai ter uma codificação e ela nunca vai ser homogênea, igual uma à outra. Cada centro, cada agremiação se adapta àquelas consciências que ali se reúnem, se aglutinam ao redor da proposta ali religiosa, doutrinária, e levando a mensagem sempre de esclarecimento e de espiritualização. Então, dentro desse processo de um segmento, digamos, que tem a intenção de homogeneizar, né, unificar, codificar, tem aquele outro segmento que busca o empretecimento da Umbanda, ou seja, que a matriz africana prepondere dentro da Umbanda. Temos um segmento que é os que tentam avermelhar a Umbanda, ou seja, que a Umbanda seria oriunda da raça vermelha, dos paiês, da antiga raça vermelha, desmerecendo tudo que vem da África, né? Que não teria valor, seria primitivo, seria rito primário, fetichismo, não teríamos nada a aprender com o que veio desse continente tão grande, que tanta cultura e tanto saber e tanta tradição trouxe para o nosso Brasil. E teremos ainda um segmento que objetivo embranquecimento da Umbanda. Tudo que não é africano deveria ser desconsiderado, preponderando, digamos assim, uma valência judaico-cristã, mais espírita católica. E o que o plano espiritual quer nos dizer com tudo isso? A Umbanda é como se fosse uma carroça andando numa estrada esburacada, cheia de melancias, né, batendo uma na outra. Cada melancia seria uma consciência, um dirigente, um centro, e as coisas vão se acomodando ao longo desse percurso que talvez nós não estejamos nem no meio. Vamos ver se a gente consegue chegar até o final com a carroça íntegra, sem cair as rodas, e nós ficarmos empacados no meio do caminho.
que o plano espiritual, qual é o recado que o plano espiritual quer nos dar na formação do movimento de Umbanda? Sobre a luz da reencarnação, que é uma lei universal, não depende de dogma, não depende de religião, nem de doutrina, não vamos estreitar e reduzir a lei da reencarnação, a gente pode refletir no seguinte sentido, que a formação da consciência coletiva, ela vai se dando com esses atritos, com essas diferenças, com essas lógicas religiosas diferentes, com sentidos que se atribuem oposições, eventualmente rupturas, e que a gente tem que aprender a dialogar nos diversos graus de interpenetração, de porosidade da Umbanda, com seus diversos mitos, ritos, significados e símbolos que nos trazem o espiritismo, o catolicismo, o africanismo e o xamanismo brasileiro. O próprio espiritismo não trouxe nada de novo, tudo já estava nas outras religiões. Então, sob certo aspecto, também foi uma doutrina que foi sincrética, trouxe conhecimento desbastadas de uma simbologia mais apurada para o entendimento do homem de senso comum, o homem da atualidade. Então, o fechamento que a gente faz desse pequeno vídeo é que não podemos ter a ilusão de que a Umbanda é preta, a Umbanda é vermelha, a Umbanda é branca. A Umbanda é de todos. A Umbanda é universal, é de todos nós. E não existe uma Umbanda. Há que se ter o bom senso, o valor do Evangelho, que é um tratado cósmico universal de libertação do ciclo de reencarnações, vai gradativamente cada vez mais preponderando dentro do senso comum da Umbanda. Isso vem do plano espiritual das suas entidades, através da mediunidade. Está lá a imagem de Jesus nos congás, e que a gente nunca perca a capacidade de diálogo com as diferenças, minimizando cada vez mais as rupturas, as oposições que nos levam a sermos inimigos um dos outros, perdendo aquele amor fraternal que é principal ao nosso modo de ver, que a Umbanda nos ensina, é conviver fraternalmente uns com os outros. E conviver fraternalmente não quer dizer concordar, e discordar não é desrespeitar. Respeitemo-nos uns aos outros, e que essa grande diversidade que é a Umbanda esteja sob a bandeira de Oxalá, sempre nos amparando. Muita paz, até a próxima oportunidade.